Ô Silvio, qual que é a grande diferença entre tração mecânica, perdão, grande diferença entre tração hidro original e a tração 4x4 da Super Traction, a antiga DS Track? Bom, a grande diferença está na personalização, né? A original ela vem com uma tração auxiliar, ela não vem com uma tração dimensionada para o tamanho e peso da máquina, diâmetro de pneu, peso, tipo de terreno. E a Super trata a tração como uma 4x4 mesmo, então a gente dimensiona o produto, todo o eixo, o eixo, os motores, pelo uso dele, qual o tipo de terreno, qual o tamanho do pneu, o peso da máquina, enfim, todas as adversidades que a máquina pode ter para alcançar um melhor rendimento. E qual é que é a diferença entre uma tração na performance dela na subida de uma tração original, uma hidro original, e uma Super Traction? Qual é a grande diferença? Grande diferença aí, nesse caso específico, em subida, em rampa, é o tamanho dos motores. A Super usa uns motores muito maiores, enfim, que colocam mais torque no eixo traseiro para subir. Legal. E a diferença, essa mesma diferença que tem da original e da Super Traction no barro, qual é que é a grande diferença que tem aí? Aí tem outros fatores também, não é só potência de motor. Aí entra com bloqueio ou sem bloqueio, que é as duas rodas trabalhando junto. E também da mesma forma a questão do dimensionamento. Às vezes um motor muito grande atrás prejudica a tração e só fica patinando, ao invés de auxiliar a dianteira, entende? Então, cada caso tem um dimensionamento, uma personalização correta do eixo. E quando a gente fala de tração, a instalação da tração, ela trabalha independente do hidro ou ela junto com o sistema hidro? Tá. Como é que funciona isso? Boa pergunta. Não, ela não é separada, ela trabalha integralizada ao sistema de transmissão hidrostática da máquina. Ela trabalha no conjunto de transmissão original da máquina. Então a gente divide, vamos dizer assim, o óleo, o fluido hidráulico para os motores atrás, mas no sistema original da máquina, sem adaptação nenhuma. Simplesmente a gente divide o óleo que vai para o eixo traseiro. Uma pergunta sobre essa pergunta agora. Não sobrecarrega o sistema da máquina fazendo isso? Ao contrário, ele minimiza a pressão, ele diminui a pressão de trabalho, porque ele não está trabalhando com um motor só, ele vai trabalhar com 3 motores. Então a pressão de trabalho ela tende a diminuir, ela diminui a pressão de trabalho do sistema de transmissão. E uma coisa que perguntam sempre, eu tenho um terreno dobrado, a roda vai ficar patinando sozinha quando eu estou pegando um pedaço que o eixo traseiro está pegando um lado, está ficando preso e o outro lado vai girar a roda? Como é que funciona isso? O sistema de tração hidrostático da Super, ele é integralizado na máquina, então o sistema é integral, todas as 4 rodas têm tração. Porém, se eu tiver um pneu muito ruim atrás ou um pneu muito ruim na frente, eu não consigo tracionar a máquina em qualquer vamos dizer assim, situação. Eu tenho que ter um sistema de tração, que eu digo pneu solo, bem adequado para que eu consiga colocar todo o potencial, toda a potência que eu tenho disponível. Porque senão eu não consigo colocar toda a potência disponível que eu tenho na transmissão e começa a patinar uma roda aqui, outra roda ali. Essa é a ideia. Se eu tenho um contato de solo, pneu bom, pneu adequado para o tipo de terreno, eu consigo
jogar mais potência na transmissão e fazer com que ela suba sem muitos danos, de patinar aqui ou ali. Pode ocorrer às vezes, mas é difícil que aconteça, mas eu preciso ter uma pressão de trabalho mais forte para mim conseguir colocar mais torque em todo o sistema. E uma última pergunta. Como eu estou usando mais tração, estou implementando o meu equipamento, colocando mais força, mais potência, automaticamente eu vou aumentar o consumo de diesel na máquina? Não. Vai diminuir o consumo. O consumo está diretamente ligado à potência consumida. Eu volto, como eu disse antes, a potência consumida antes era por um motor, a pressão de trabalho mais alta. Agora nós temos 3 motores, a pressão de trabalho cai, diminui a potência consumida, em consequência diminui o consumo. E diminui o consumo mesmo. E uma pergunta adicional, para finalizar. Como eu tenho mais potência, tenho mais força na tração, ela vai compactar mais o solo? Também não. A tendência é que quanto mais menos arraste no pneu a gente tem, menos compactação. Então, quando a tração é integral, a gente consegue menor nível de compactação porque não tem patinação. Aquela patinação superficial que ninguém enxerga, mas o pneu ele está sempre micropatinando, sempre está dando uma resbalada, vamos dizer assim, no solo. E com a tração isso diminui bastante e os danos à compactação são bem menores. E para quem que é indicado ter uma tração super traction? E para quem que indica, qual é o tipo de colheitadeira que a gente pode colocar, que é mais indicado? Para quem tem trator 4x4. Para todo mundo. Ah, legal. É indicado para toda a máquina. Não existe colheitadeira que não necessite de tração. A tração é só um melhoramento para qualquer situação. Mesmo vários clientes nos dizem, não, mas eu não preciso. Mas depois que alguém instala ou ele vê um vizinho trabalhando ou uma outra máquina trabalhando, eles começam a pensar diferente. Porque não é só por tu não ir em algum lugarzinho para colher ou tu se aperta naquela subida sempre quando vai colher. Daí tu já leva o trator junto para puxar e aquilo já virou uma cultura. Quando tem que colher naquele canto tem que levar o trator junto e o cabo. Mas não é só isso. Tem toda a questão de manobrabilidade, a questão de tempo de colheita. Com a tração ligada, a máquina ela fica mais estável, menos balanço, até a perda é menor porque a máquina balança bem menos, sabe? Ela fica mais estável, ela fica mais suave o trabalho, a manobra melhora um monte. Quando tem manobra de cabeceira, manobra de canto, ela consegue, a manobrabilidade é mais rápida, sem muito arraste. Então, economia de combustível e todos os fatores que a gente já sabe que melhora. Então, para todo mundo é indicado, né? Não tem uma indicação específica. Tá bom, obrigado, Silvio.